Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. E no programa de hoje nós temos um convidado estrangeiro. Ele veio de Santa Catarina para nos falar do trabalho dele. Isso. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Júnior Marcelo. Sabino. Seja Valeu, muito prazer. bem-vindo, Júnior. Valeu, obrigado. Como é morar em Floripa? Pô, é muito bom. Na temporada, complica a vida dos moradores lá, né? Porque é muito trânsito, é muito complicado, muito A intenso. população multiplica, É, né? multiplica. Enquanto no inverno acho que tem uns 600 mil habitantes, no verão chega a ter 1 milhão e 200, 300. E o preço de custo provavelmente aumenta também ou não? Aumenta os aluguéis, né? Ah, Para pessoal que mora de aluguel, aumenta os aluguéis. E você é natural de onde? Daqui de Júnior? Bento Gonçalves. Daqui de Bento Gonçalves. Gonçalves. Olha só. Sim. E a impressão que a gente tem é que quem mora na praia pega onda, né? Tu pega onda também ou não? Pô, já peguei umas ondas. Mas hoje eu não surfo mais, não. É surfista de apartamento É, de agora. apartamento. Mas entrar no mar de vez em quando Tem, claro, no verão. muda completamente, alta temporada e inverno. É, muda mais a questão do movimento, né? Do trânsito. Tem horas que o cara fica 3 horas no trânsito pra ir que eu moro no norte da ilha. Pra ir do norte da ilha pro centro, fica 3 horas no trânsito, na SC. Aí é uma distância que nem daqui a Caxias, né? Nossa. Mas dura 3 horas o percurso. Tu mora perto de Inglês? É, moro nos ingleses. Ah, Inglês. Em inglês. Mas é uma cidade que tem movimento o ano inteiro, né? Tem o ano inteiro. Tem o ano inteiro. Tem quantos habitantes lá? Tem uns 600, 500 ou 600 Não, mil. é só em inglês. Inglês uns 150 É bastante. mil. É. Cara, e como é que é a cena musical lá em Floripa? Tem bastante barzinho pra tocar? Tem bastante, mas no meu gênero tem alguns. Porque é do rock, né? Então tem os bares que tocam pagode e sertanejo. Bastante tem esse gênero. Mas no meu estilo tem alguns. Mas não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Teu estilo é pop rock. É pop rock. Acho que a maioria dos bares hoje em dia é sertanejo, É sertanejo e pagode. É. A modinha. Sim, é verdade. E fora de Floripa, lá tu já tocou em algum lugar? Não toquei, ainda não. Não, mas aqui em Bento Aqui em Bento já tu toquei. já tocou. Tu Sim. iniciou a tua carreira aqui? Nos bares eu iniciei lá. Aham. Mas aqui eu já tocava com banda, mas mais ensaio, assim, sabe? Sim. E gravei nos lugares, nos estúdios e tal. Tu tá na luta há quanto tempo? É. Como é que tudo começou? Pô, desde criança eu toco, eu canto desde criança, porque minha família, eles são do trabalho com som, né? Aí eu sempre ia nos shows com o meu Dindo, com o meu primo, e sempre tava inserido no ramo musical. Aí eu sempre tive também aptidão a isso, sempre escutava e acompanhei Charlie Brown Jr. desde a minha infância e fui pegando o estilo, né? Automaticamente foi minha referência. Então desde pequeno eu cantava, eu pegava, ia lá no depósito do meu Dindo e meu primo ligava as caixas de som com as músicas e eu cantava no microfone, que lá pra mim era uma realização, né? Aí depois eu fui compondo. Eu saía com o pessoal, com meus amigos, ia na Planalto ali e tal, na praça, e levava o violão junto e eu sempre era o músico da noite, né? Eu sempre Começou como uma brincadeira. com uma brincadeira. Eu sempre... Até hoje eu toco em bares, né? E eu me lembro muito da minha adolescência quando eu toco em bares, porque é praticamente a mesma coisa. Eu penso, aquela época eu tocava com o pessoal, pro pessoal cantar junto, e agora eu tô nos bares fazendo a mesma coisa. E pra mim é como se eu estivesse dando uma volta com meus amigos, né? Quando eu toco nos lugares. Tu tinha um karaokê na família, então? Todos os equipamentos, Sim, microfone, amplificador, caixa de som, tudo? Sim, e também, inclusive, agora bem lembrado, a gente se reunia pra cantar karaokê. Ah, é? E aí eu me lembrei agora de uma ocasião que aconteceu, que um dia a gente tava lá no depósito do meu vô e a gente tava cantando karaokê.
E aí, chegou na minha hora de cantar, meu pai e meu tio começaram a avacalhar, assim, na minha música. Pegaram um outro microfone e começaram... E eu ganhei uma nota baixa. E eu comecei a chorar bravo, assim, de tão abismado, cara, com o negócio que... Eu cheguei e comecei a chorar, assim. Tu queria uma pontuação boa no karaokê. Quem era o melhor da família lá no karaokê? Quem que... Bah, eu não tenho como dizer, porque eu ia dizer que sou eu, né? O Jean cantava também ou não? Cantava também. Sério, eu vou pegar no pé dele lá. Cantava também, mas eu acho que eu sempre fui bom de canto. Sempre, não sou um cantor, ou aquelas coisas, mas no meu estilo, assim, eu sempre fui afinado e tal, né? Aí eu... E tu também compõe músicas. Componho. O que te inspira, assim, pra te cantar? Bah, o que me inspira é o que eu passo no dia a dia. O que eu passo no dia a dia, assim, as frustrações. Tipo, eu guardo pra mim e eu passo na letra. O que acontece, que eu vejo, assim, que acontece no dia a dia, eu escrevo nas letras. É uma forma de desabafar, assim, sabe? E aí eu me sinto realizado, né? Porque quando eu tô compondo, eu escrevo aquilo, eu penso assim, tem mais gente que passa por isso, muita gente. E aí eu penso assim, pô, eu tô escrevendo isso aqui pelo bem, por algum bem, né? Pra inspirar algumas pessoas. Alguém vai se identificar com a tua história, né? E vai fazer bem, porque é o que, quando eu escuto músicas, eu procuro escutar músicas motivacionais. Isso aí. Aí eu me sinto, quando eu tô numa fase ruim, né? Aí eu escuto e já me motiva aquilo, daí eu penso, pô, eu tô fazendo isso também, por esse propósito. Aí quando eu escrevo, eu não penso assim, eu tenho que escrever pra vender, entende? Não, eu escrevo pelo prol da humanidade. Pelo prol, assim, de saber que isso vai fazer o bem pra alguém como uma terapia, né? Aí eu, automaticamente, eu penso que eu tô fazendo minha parte aqui dessa forma. Nossa, que bacana. Até porque como a tua referência é o Charlie Brown Sim. Jr., as músicas dele são músicas que realmente te levantam o astral, Sim. contam uma história, né? Sim. Uma história que vai melhorar a vida do outro. Sim, é exatamente isso. E quantas músicas tu já fez, assim, autorais? Eu tenho umas 30, mas gravada eu tenho 15. Umas 15 músicas. E a tua primeira, qual que foi? Tudo tem um final. Não, gravada foi Tudo Tem um Final. Mas a minha primeira composição eu gravei na escada da minha primeira namorada. Essas namoradas, né? Que chama O Tempo. O O Tempo. Vocês terminaram? Não, vocês estavam juntos? Não, estávamos juntos. Tem como tu só falar a letra Sim. sem cantar, só pra gente ter uma ideia? Fala sobre saudades dela. Sempre eu terei. Você no meu coração, finalmente eu achei. Noites e dias sim, você junto de mim. Lembranças eu vou levando da história que teve um fim. Então, automaticamente eu já estava prevendo o término do nosso relacionamento, né? Mas aí daí no refrão assim, o tempo muda tudo, muda as coisas de lugar. O filme é o mesmo, só o elenco que mudar. Então eu quis falar que relacionamentos vão e vêm e vai ser sempre a mesma coisa, mas vai mudar o personagem, né? Nossa, e que interessante, né? Tu ainda tem uma paixão por essa namorada? Não tem como não ter, né? Pô. Cara, Charlie Brown, ele era meio alternativo, assim. Ele digamos assim, até tem um filme dele, o Marginal Alado, né? Sim. Tu viu esse filme? Marginal Alado é um documentário. Um documentário. Eu vi, assisti Tinha no sim. Netflix. Sim. Por causa que ele era skatista, eu também, e o pessoal tem um preconceito com skatista. Skatista é tudo drogado, skatista... Sim. Não é bem assim, né? Mas então ele é a tua referência. É minha referência. Inclusive, eu nem me chocou o documentário, porque eu já sabia de tudo que passou no documentário. Foram coisas que eles foram juntando ao longo da carreira dele e botaram no documentário para as pessoas que não conhecem, né? E até para as pessoas que conhecem se identificar com o que já assistiram. Então eu já sabia o que eles falaram lá, eu já sabia de tudo, né?
Eu já conhecia. Tu canta cover e do teu repertório as principais músicas, a maioria das músicas... 70% é Charlie Brown. É Charlie Brown. Nossa, eu precisava ter ido nesse show, né? Sim, sim. Inclusive o pessoal fala assim, ó, o filho do Chorão, o Chorão Júnior e tal, porque eu não quero imitar ele, mas eu canto com a minha voz naturalmente, com a minha referência que eu tenho dele, se torna natural. E é muito parecido, porque eu canto de uma forma tão natural que parece ele. Tão sabe? Natural quanto a luz do dia. Tão natural quanto a luz do dia, é isso. Então eu não quero forçar algo, nem é a minha intenção, tanto que eu tenho minhas músicas autorais, né? E elas parecem muito com as músicas dele. Até, inclusive, pela referência que eu busquei pra gravar as músicas autorais que eu tenho gravado. Melodia, assim. Tu tá investindo na tua carreira, tu já foi pra São Paulo gravar? Eu fui pra São Paulo gravar com o Tadeu Patola, o primeiro produtor do Charlie Brown Jr., e o Bruno Graveto, o baterista, o último baterista do Charlie Brown Jr., ele gravou a bateria pra mim. Eu gravei 2 músicas com eles lá, e até inclusive eu vendi uma moto que eu tinha pra ir gravar com eles, né? Eu fiquei de a pé 3 anos, andando de a pé, depois de ônibus e tal, me locomovendo, foi difícil. Mas não me arrependo até hoje. Cada escolha é uma renúncia. Né? Isso. Aí até hoje eu não me arrependo disso. Eu faria de novo. Porque quando eu escuto a música, tem muitas vezes assim que eu penso, pô, não parece que sou eu. Nem eu acredito que sou eu que tô cantando aquela música. Fui eu que escrevi, que eu fui lá gravar com eles. E aí quando eu fui pra lá, eu tava numa pousada, né? Aí eu cheguei 2 dias antes lá. Aí ele me chamou pra ir lá, o Tadeu Patola, no estúdio dele, que era na casa dele, numa rua pra cima da pousada onde eu tava. Até ele me indicou a pousada e tal. E aí quando eu vi ele assim, que eu tinha visto no Acústica MTV, via na TV assim, eu não acreditava, né? Me deu um frio assim no coração. Eu falei, bah, será que eu tenho potencial pra isso? Não sei o quê. Mas fui lá e foi tudo certo, graças a Deus. É outro nível, né? Gravar com profissionais. Sim. Imagina a experiência dele. Sim. E vocês entraram em contato? Tu entrou em contato com ele? Eu entrei em contato com ele mostrando um material que eu já tinha gravado um tempo atrás. E aí ele falou, não, vamos gravar, gostei muito, tem grandes chances e tal. Bom que ele tem essa flexibilidade, né? Sim. E ele tem a visão também, né? De gravar algo que tenha capacidade, né? E aí eu gravei, enviei o material pra ele. Aí ele falou, não, vamos gravar. Daí eu falei, só que eu ainda tinha moto. Aí eu falei, eu preciso vender. E até inclusive eu falei assim, tu não aceita a moto e tal? Daí ele falou, não dá, não sei o quê. Aí eu vou vender. Aí fui lá e queimei a moto. Vendi por um valor bem a menos, assim, do que ela valia, pra ir lá gravar. Aí até me lembro no dia que eu fui com o dinheiro na mão no banco, depositar pra ele, eu e minha mãe. Fomos no banco, assim, e enviamos o dinheiro pra ele, assim, dela, tu tem certeza que é isso? Não, tenho certeza, é isso. Tava convicto daquilo, né? Mas foi isso, foi muito legal. Dá uma dorzinha no coração, mas ao mesmo tempo te dá uma leveza, porque é o teu sonho, né? A realização de algo importante. E foi mágico, né? Foi mágico porque eu sou fã deles, né? Então eu falei, quando que eu vou conhecer eles? Eu pensei, será que eu vou conhecer eles um dia? Nem passava na minha cabeça isso. Eu já tinha ido em shows do Chorão e tal, tinha visto ele no palco e tal. Mas agora falar com eles, assim, quanto mais gravar, né? Quanto mais gravar com eles foi muito satisfatório. E deve ter sido uma loucura tu vender a moto, pegar e ir sozinho pra São Paulo, uma cidade gigante lá. Sim. Tu nunca tinha ido pra lá? Nunca tinha ido. Tu ficou quanto tempo lá pra gravar? Fiquei uma semana e meia. E aí se virando, conhecendo a cidade, indo pro estúdio, andando de metrô, pra cá e pra lá? Sim, não, o estúdio era na rua de cima. Era pertinho. Era. Mas aí até o cara da pousada, eu tava meio apertado de grana, né? Aí ele falou assim, eu te dou um desconto. Eu falei, eu preciso conhecer Santos. Daí ele falou assim, eu te dou um desconto na pousada aqui, vou te dar um desconto, eu vou descontar e tu vai lá. E eu vou te levar até o metrô de Jabaquara. Me levou lá e falou, tu vai pra Santos. Porque o Chorão é de lá, né? Ele é de São Paulo, mas morava em Santos. Aí eu fui pra lá e passei lá na orla marítima lá e tal. Fui sozinho, de ônibus, peguei um ônibus, fui pra lá.
E me virei, pedi pra guarda municipal lá como é que eu pegava ônibus pra voltar pra São Paulo, né? E fui sozinho, foi muito massa. Ah, que história legal isso aí de tu ter um ídolo e tu ir onde a cidade que ele se identificou e gravar com o baterista dele. Sim. Muito interessante. Foi massa. O Charlie Brown já tinha uma banda, né? Tu toca sozinho. Eu toco, eu faço barzinho, né? Tu já pensou em ter uma banda, em tocar com mais gente? Sim, inclusive eu tenho contato no pessoal que eu tô me organizando pra começar a fazer shows. Mas é muito difícil, lá em Florianópolis não tem muito espaço pra banda de rock, né? E tem a questão do cachê, né? Tem mais músicos, tem que dividir o cachê com... o cachê e muitas vezes o cachê não é o suficiente pra dividir com todos os integrantes da banda. Mas eu tô na luta, eu quero viver disso, né? Eu já vivo de bar, né? Mas eu quero ter a banda e seguir carreira. Hoje em dia tu só vive da música. Sim, só vivo da música. Só vivo da música e meus planos futuramente é retornar a São Paulo, né? Porque lá é o campo. Não, pra formar banda. Se eu conseguir lá em Florianópolis formar banda, aí vai a partir daquilo ali. Não sei se vai a banda toda, né, como é que funciona e só pertence a Deus. Mas agora se não rolar, os plano B assim seria esse, né? Seria tentar a vida lá em São Paulo. E tu toca algum instrumento fora o violão? Outros? Não, eu tenho aptidão, eu tenho feeling, assim, eu toco um pouco de bateria, baixo. Inclusive eu gravei 12 músicas em casa eu sozinho. Aí eu produzi eu mesmo, que era baixo, bateria, eletrônica, né? No caso, virtual. E guitarra. E é isso que eu toco. Tu é guitarrista, normalmente é tu e a guitarra. Eu, guitarra. Aí eu tenho um acompanhamento na pedaleira da guitarra, que eu boto bateria também, né? Nos shows, assim. E aí se torna mais complementar, né? Fica mais completo o som, né? Como é que é o teu dia a dia, assim? Vamos supor, geralmente é final de semana que tem show que tu toca em barzinhos ou tem algum show durante a semana? Tem durante a semana. Tu tem um lugar fixo que tu toca lá? Tenho. Ah, legal isso aí. Aí tu já tem uma grana aí que tu pode contar toda semana. Sim. Como é que é a repercussão? É uns bares que vai uma alta galera, assim, o pessoal... Como é que tu sente a vibração da galera quando tu toca? Tem o pessoal que, como eu falei, que fala muito que eu sou o filho do Chorão, né? Que eles mesmos falam que é legal porque eu não tento imitar ele, não dá pra perceber que eu não imito ele, que eu não forço nada. É o natural. É o meu natural, assim, porque eu tenho paixão pela banda, né? E eu toco assim, e aí eles se identificam, porque muita gente curte Charlie Brown. É verdade. Pessoal da minha geração, até uma acima, assim, curtem Charlie Brown. E aí eles cantam junto e tal. Até aconteceu de argentino vir me pedir pra tocar Charlie Brown. Ele vem assim, aí eu venho a minha direção, daí eu falei, ele vai pedir alguma música e eu não vou saber tocar. Daí ele falou, Céu Azul, Charlie Brown. Deu, claro, daí eu... Tudo que tu queria. Tá no meu chão. Até fiquei surpreso, né? Daí eu falei, não, deixa comigo. Tem uma invasão de argentinos lá durante o verão, né? Ingleses mais ainda, né? Ingleses, canasvieiras. Canasvieiras também é identificada com os argentinos. Sim. Eles adotaram a praia, né? Sim, é verdade. Quais são os bares que tu toca lá, assim, só pro pessoal saber e... Sim, eu toco no Jardim do Fuscas, que é o que eu mais toco, seguido. Toco no Mr. Hope, toco na Travessa, no Neros, na Vila Futuro. E na Palhoça também eu toco. No centro, alguns bares, Ateliê 389. Nossa, bastante... E esses são somente de pop rock, digamos assim? Ou alguns não. Alguns são mais aleatórios. Tem uns que... Tem um ou dois que são de samba, de pagode. Mas aí eles querem diversificar o público, né? Então eles, tipo, eu toco na quarta, na quinta, o meu estilo. E aí eles botam no final de semana o estilo que é da casa, né?
Aí nos dias de semana eu toco nesses lugares aí pra diversificar o público. Eu vi que tu tem tatuagem, tem alguma a ver com rock, com Charlie Brown ou não? Com Charlie Brown, infelizmente, ainda não. Olha eu dando ideia aí, né? Não, mas tem o Charlie Brown que eu quero fazer uma que é do CD Imunidade Musical, que é uma guitarra com asas. Eu ainda quero fazer essa tatuagem, eu sempre... Faz tempo, desde os meus 15 anos que eu quis fazer ela. Era pra ser a minha primeira. Mas eu acabei fazendo outra. Por questão na hora certa vai sair. Na hora certa vai sair. Mas eu tenho tatuagem. A maioria das minhas tatuagens são da música. Eu tenho na perna escrito Música Eterna, um desenho. Tenho uma guitarra também. E a maioria são de música. Acho que todas as tatuagens têm um significado, né? Sim. Pra mim, E na época certa da vida significou alguma mudança, alguma coisa. Sim. Né? E inclusive uma vez eu quebrei a perna de moto, até aqui perto foi. E depois ficou uma cicatriz enorme. E eu tatuei Música Eterna em cima dessa cicatriz. Nossa. Como é que tu pensa a tua carreira? Tu já foi pra São Paulo, tu gravou um EP, é isso? Não, 2 faixas. 2 faixas. E a tua ideia é gravar um EP, juntar mais composições tuas e gravar mais material. Sim, a ideia é gravar profissionalmente as outras composições que eu tenho. Aí tu vai divulgando e a tua ideia no futuro é se mudar pra São Paulo pra ganhar vida com música lá. Eu tenho 2 planos, né? Meus 2 planos são ou conseguir viver da banda lá em Florianópolis e rodar o Brasil com a banda formada lá, ou ir pra São Paulo e tentar lá, que eu tenho uns conhecidos lá também, um baterista e tal, 2 bateristas na verdade, que eles falaram, não, vem pra cá que eu tenho a banda pra nós tocar. E falta mais essa questão, só que pra ir pra lá tem que ter uma base, né? Sim. Tem que ter uma base. E um caixa também, né? Sim. Até se estabilizar. Sim, isso. Tem que ter uma garantia, não dá pra ir a moda louca assim e tal, porque é muito complicado a vida lá. E como é que foi a questão da pandemia ali pra ti? Sim, a pandemia, eu não tinha começado a tocar ainda em bares quando aconteceu a pandemia. Eu tinha tocado uns 3 anos atrás com meu primo, eu fiz violão pra ele, porque ele tinha quebrado o braço. Aí eu tirei 30, 40 músicas num dia. O teu primo também é músico? É músico. A maioria dos meus Como é que é o nome dele? William Sabino. Will Sabino. Aí a maioria eu tenho mais parentes que são músicos também. Aí ele quebrou o braço, e ele falou, não posso tocar violão, eu preciso de uma força. Aí eu fui lá e ele falou, me deu a lista das músicas que ele tocava e falou, tirei no violão. Aí eu tirei em um dia, tive que tirar e fui pra batalha com ele. Quantas músicas tu teve que tirar, né? Foi na base de 40 músicas. De um dia pro outro? De um dia pro outro. Caraca. Mas ficou tudo perfeito ou tu errou alguma? Eu errei. E sinceramente, que eu me lembro, na verdade, foi uma ocasião só. Que eu tava tocando, até foi no Didi, lá em Florianópolis. A gente tava tocando e aí me veio um branco na cabeça, eu parei a música e falei assim, bah! E ficou branco assim, aí a gente trocou de música e tal. E deu uma continuidade. Levou o bar dos gaúchos pra lá, né? Sim. Fora Charlie Brown, assim, tem alguma coisa que o pessoal te pede ou o que mais tem no teu repertório, assim, de pop rock? Pop rock tem bastante Reação em Cadeia, que eu gosto muito, que inclusive quando eu falei que eu ia nos shows com o meu Dindo, que ele faz sonorização, eles botavam som pra Reação em Cadeia. Aí eu sempre ia junto nos shows e ficava lá atrás do palco, soltando fumaça, e fumaça sabe aquelas fumaças? Sim. Aí eu sempre ganhava a palheta do guitarrista e tal, e eu já tocava, eu chegava em casa, pegava a palheta e me inspirava, né? Falei, tô tocando com a palheta do cara do Reação em Cadeia e tal. E sempre foi uma inspiração, isso foi uma inspiração pra mim também, me motivou. Teus parentes são da área de eventos, Sim. da área musical, então eles sonorizam bandas grandes. Isso. Então tu tinha acesso a ficar na primeira fila, ficar no camarim, ficar perto dos ídolos, no palco. Ali. Aí acabava a gente montava e desmontava o som. Aí eles iam embora, a gente ia lá no camarim e comia lá. Que é a parte boa. Sim.
desses shows que tu foi, assim, qual que tu lembra? Ah, aquele show foi foda, foi muito bom. Sim, um que tem na minha cabeça, que foi inclusive que eu peguei a palheta, eu só não me recordo a cidade. Itapejara. Itapejara era. E era num pavilhão e tinha um rodeio e tal, assim. E aí o caminhão não subia na rampa porque era de barro, aí ele escorregava. Eu me lembro que foi uma função para subir o caminhão. E aí aconteceu o show e aí depois eu peguei palheta lá com o guitarrista, então... E também teve o primeiro show do Reação em Cadeia na Expo Bento. Não sei se vocês se recordam, que era na Praça de Alimentação. Sim. Que teve o show na Praça de Alimentação. Uhum. Aí eu tava do lado ali deles no palco, em cima do palco, eles tocando e eu do lado deles ali. E até, inclusive, era a música aquela Eu Não Pertenço a Você, sabe? Sim. Então, essa era no início da carreira deles. Aí eu já era fã deles e tal, e foi uma realização também incrível. Eles fizeram muito sucesso. Né? Sim. Inclusive, agora voltou a Reação em Cadeia, né? Sim, que ele tinha ido fazer um trabalho internacional, né? Mas eu não sei por que não continuou. E aí eles voltaram com a Reação em Cadeia. Inclusive, na minha opinião, eu gosto bem mais desse trabalho em português deles, nacional, com a Reação em Cadeia, do que o outro. Até porque eu nem entendo inglês, né? Então, tem músicas que eu gosto de escutar, Three Doors Down, Iron Maiden, Guns N' Roses e tal. Ah, tu é eclético também, tu ouve mais metal também. Sim, eu curto. Mas é as músicas mais clichê. Sim. As mais famosas, assim, Fear of the Dark. Sim. E eu gosto muito do solo dessa música e tal, muito massa. E aí, foi isso. Eu curti o show deles lá na Expo Bento e esse de Itapejara. Ultraman também. Inclusive, teve um acontecimento, só que dessa vez eu tava como telespectador. Ali no Aliança... Teve um show da Ultraman. Aí, só que o meu Dindo tava botando som ali, né? Só que eu não tinha ido trabalhar com ele. Eu já era maiorzinho e tal. E eu fui no show com meus amigos. E eu tava lá na primeira fila, assim, na primeira fila ali. E cantando junto e tal. Eles, agora nós vamos sortear um shape de skate para as pessoas que mais estão cantando. Aí ele chamou no palco eu e mais um amigo meu. Aí eu será que eu vou ganhar? Daí ele falou, agora vocês vão tirar para o ímpar. E eu nunca ganhei algo assim, eu não sou muito sortudo, né? Nessa questão. Aí eu fui lá, nem me lembro se eu escolhi para o ímpar e tal. Daí eu ganhei, né? Aí eu fui lá no camarim com eles assinaram tudo shape e tal. E depois eu fui de volta pra pista ali. E todo mundo, me dá esse shape, não sei o quê, eu posso ser o sortudo, não sei o quê. E foi bem bacana, assim, foi massa. Então, no meu repertório, que eu curto é Ultraman, Reação em Cadeia, NX0, Legião Urbana, John Bala Jones, que é lá de Floripa. E praticamente eles têm mais alguma coisinha que eu não me recordo agora. Faz um pop rock mais moderno, assim. Mais moderno. Não anos 80, não dali pra trás. Não, mais dos anos 2000 pra cá. Eu ia até perguntar Engenheiros do Havaí, não. Porque daí já é um outro ritmo, né? Sim, o pessoal já me pediu, mas eu não... Eu gosto de tocar músicas que me choquem, sabe? Que eu sinta prazer, assim, que eu possa me expressar, que as pessoas possam ver que eu tô fazendo de coração, sabe? Sim, não cantar por cantar, cantar só pelo dinheiro, pela emoção também. Pela emoção. Muitas pessoas dizem que eu tenho que agradar o público, mas em contrapartida eu tenho a sorte que o meu gosto musical é parecido com o de muita gente, então acaba que elas gostam, né? Claro. A gente falou dos teus parentes ali. Sim. Fala o nome de todo mundo, da empresa deles, aí faz a propaganda, que eles vão ver o vídeo agora e vão dizer, o Júnior tava lá. Sim. Da sonorização de shows, era o Queco, da DWR, que ele ainda trabalha com isso. É o maior da região. Sim. O Ricardo Queco, né? Sim. E o meu vô é o Adão Sabino, com o Jean Sabino, que é mais eventos e tal. Tem a GS Eventos. Ah, o Jean. Jean? E aí, Jean? Ele é teu sobrinho, tio? O Jean é tio dele. Jean. Sim.
Pique de uma pessoa. Ele é um ótimo cara. É o cara dos eventos, congressos, eventos grandões, aí é tudo com ele. Sim. E ele faz eventos bastante em Florianópolis. Faz em Florianópolis, lá no Costão do Santinho. Eu fiz com ele eu fiz ano passado em Canasvieiras e no Costão do Santinho. Sim. Costão do Santinho até eu não dei sorte. Eu fiquei uma semana lá pro congresso, choveu 24 horas a semana toda. E a minha posada era longe do Costão ali. Cara, eu pegava chuva todo dia. Eu chegava todo molhado lá no Cara, não dei sorte. Inclusive, Floripa às vezes chove bastante. Chove bastante e alaga. Inclusive, nessa data que tu tava lá, eu acho que eu fui lá fazer um free com ele. E aí, eu e um funcionário dele... porque era uma parceria entre a DWR e o IAGS. Aí a gente foi dar uma volta de carro, com o meu carro, e meu carro é carburado e tal, e tava alagado, a gente passou numas poças de água, e a gente ficou na mão, lá na Lagoa da Conceição, com uma chuva assim... Ficamos empenhados, tivemos que deixar o carro lá, pegar um Uber e tal. Inclusive, o cara do Uber me passou a perna, pô. Eu paguei ele e ele não deu baixa no serviço. Aí eu fui pegar um Uber agora pra vir pra Bento aqui essa semana. Tava devendo ainda. Tava devendo. Bah. Sacanagem. Fora da música, assim, qual que é o hobby? O que mais tu gosta de fazer? Pô, eu sou fascinado por escutar música. Eu escuto muita música, boto meu fone de ouvido e escuto o dia inteiro música. Eu assisto, deixo a TV ligada pra ter uma companhia, assim, eu moro sozinho, né? Mas eu deixo a TV ligada pra uma companhia, assim. Mas eu escuto música. Eu gosto também de vez em quando de andar de skate, assim, na pista. Eu não sou muito bom, mas descer as rampas e tal. E passear lá, né? Sair com meus amigos e tal, beber uma cerveja e tal, nos bares que eu toco, assim. Eu costumo frequentar alguns. Porque eu fiz amizades lá, né? Então eu conheço toda a galera da música, principalmente lá do norte da ilha e tal, tenho amigos lá. Eu vi no teu Insta que tu desenha também, é isso? Eu desenho, isso, bem lembrado. É um artista, né? E eu curto muito isso, porque eu cheguei a ficar 8 horas direto desenhando, um trabalho só. 8 horas e meu dedo com calo aqui, porque o lápis bota aqui no dedo, né? No meio desses 2 dedos. E ficou com calo no dedo e de tanto ficar ali desenhando, pintando. E é um dom ou tu teve que aprender? Não, é um dom. Inclusive, quando eu tava na 3ª série, 4ª, eu ganhei uma bolsa eu não me recordo a empresa. Mas eu fiz esse mesmo tipo de desenho, só que mais amador, né? Do que eu faço agora. E eu fui selecionado pela empresa e tal, que gostou do meu trabalho, que é abstrato, né? Desenho abstrato. E eu fui selecionado, e vieram lá na minha casa, falaram com a minha mãe, foi selecionado para ganhar uma bolsa não me lembro de qual era a bolsa e tal. E desde criança e até na aula, assim, tinha matéria de composição, né? E eu compunha, assim, eu fazia os sons, escrevia os sons com meus colegas lá, eu já tinha aptidão a isso, né? Parece que é naturalmente, assim, por lazer, um negócio de lazer se tornou um negócio mais sério, assim, sabe? Dizem que esses dons que a gente tem, talvez seja a tua missão também aqui na Terra também, né? Sim. Até como tu falaste, assim, tu canta pra levar o bem-estar das pessoas, né? Tu compõe dessa forma. Sim. Olha que interessante, né? Sim. Tem pessoas que não têm dom, que estudam e não têm essa capacidade. Sim. Sim. Tu tava me falando que teve um não me lembro o nome do projeto de um ônibus que rodava o Brasil e dava oportunidade para artistas novos gravarem. Foi a tua primeira gravação foi aqui em Bento com esse ônibus? Não, foi a segunda. Segunda? Foi a segunda. A primeira foi no Estúdio Carrer, que foi a música Tudo Tem um Final. Do Matheus? Do Matheus, isso. Aí eu gravei com ele lá e através desse material que eu enviei para os organizadores da Gravaê, que é o estúdio, né? O Gravaê de Porto Alegre. E aí eu gravei a música que eu compus com a minha namorada lá na casa dela lá e tal, que é O Tempo.
Lá na escadinha. Na escadinha, com o violão dela e tal. E como é que foi a história desse ônibus aí? Conta que eu não, o pessoal às vezes não conhece. É um ônibus todo equipado, é um projeto cultural que tem um ônibus todo equipado, é um estúdio no ônibus. É um estúdio no ônibus. Aí eles dão, as pessoas se inscrevem. Sim. Não sei se ainda tem esse repetir. Não sei te dizer também. E aí as pessoas se inscreviam, artistas que estão começando. Sim. E eles davam a oportunidade de gravar. Era isso, se inscrevia, daí se fosse selecionado, eram 10 ou 20 pessoas, não me recordo. E aí eu fui selecionado, enviei essa música tudo até o final, aí eles me selecionaram, fui lá, passei a guia pra eles, eu e um amigo meu, Luan Cavaleiro, inclusive quero agradecer ele a toda a força que ele me deu. Ele é um ótimo pianista, não sei se tu conhece o Luan Cavaleiro. Vocês conhecem? E aí ele foi lá comigo. Primeiro eu fui sozinho. Aí inclusive tinha uns amigos meus que é que eles são tatuadores do Japa, da Tato 182. Sim. O colega dele era o Jean. Aí eles tinham uma banda chamada Mouse Jump. Aí eles estavam lá no mesmo dia que eu. E eu não tinha banda porque assim, era a gravação no CD da música no CD e depois tinha um show que a gente ia apresentar a música. E eu não tinha banda. Aí eles estavam lá no ônibus, na salinha lá de apresentação da música guia, né? E eles apresentaram a música deles e eu apresentei minha música. Aí o produtor lá gostou e tal. Aí eu falei assim, ele falou, tem banda? Eu falei, não, deixa, mas a gente pode tocar contigo. A gente tira as músicas e a gente ensaia e aí a gente toca contigo. Aí o que aconteceu foi isso, a gente ensaiou 2 músicas, os normais, que é minha também, O Tempo, e a gente no dia da apresentação a gente tocou lá e foi um puta show, foi massa. Nossa, que bom, ele incentivou, ele não te viu como uma concorrência, não, olha só. Não, Que legal. Sim. E aí não me lembro se foi eles primeiro, acho que fui eu primeiro, a apresentação, depois eles apresentaram a música deles. E tu já pensou em pegar o apoio de algum projeto cultural? Não sei como é que é isso lá em Florianópolis. Alguma lei de incentivo à cultura, Sim. lei Rouanet, ou algum fundo de cultura municipal? Não, eu já pensei, mas Nunca fui atrás. Porque é uma burocracia, né? É uma burocracia. O ideal seria tu achar alguém, um produtor cultural, Sim, que daí já conhece todos os caminhos, que faz toda essa parte burocrática. Até aconteceu isso lá em São Paulo. Eu conheci o Marcelo Conte. Aí ele gostou do meu som, fui lá na empresa dele, só que precisava de um proponente. Aí eu conheci um colega meu que eu fiz um tempo de faculdade de música ali no Campus 8, que ele foi morar lá em São Paulo, e ele é um artista de rua lá. Aí ele fez algumas apresentações culturais. Daí eu falei com ele e tal, daí ele falou assim, preciso de alguém que tenha se apresentado em São Paulo para ser teu proponente, para te gravar, para te recolher o fundo. Daí eu falei, conheci esse cara. Aí eu fui lá, falei com ele, daí ele falou, eu tenho o meu projeto e tal. Aí ele não quis fazer, daí eu falei assim, não, beleza. Daí eu passei pra ele o contato, falei, mesmo assim eu vou te passar o contato então dele pra fazer o teu projeto. Mas aí não deu em nada o projeto dele com ele não quis fazer e tal, porque ele não deve ter gostado tanto, o Marcelo não deve ter gostado tanto do trabalho dele, não sei o que aconteceu. E aí não rolou. Mas eu tive essa oportunidade de conseguir esse projeto, mas não rolou por causa que ele não quis ser meu proponente e tal, né? Daí não... Falando em apoio, em doações, a gente está aceitando também, né? É verdade, pessoal. Então, quem quiser, né? A gente tem aqui no cantinho do vídeo o nosso QR Code e a gente também está aceitando, né, Marcelo? Como o nosso canal tá iniciando, é um projeto novo, agora no momento em que a gente tá gravando, tem menos de 10 dias no ar. Então a gente ainda não tem monetização do YouTube. Então, caso alguém queira dar um apoio, colaborar. Estamos aceitando. Júnior, nos teus shows já aconteceu alguma coisa assim inusitada, tipo algo engraçado, algo que tu disse, puta que pariu, isso aqui não vai dar certo? Tipo, algo engraçado. Aconteceu uma questão aqui em Bento, quando eu vim tocar ano passado, foi ali no Coliseu. Eu recém tinha ganhado do meu avô a pedaleira da guitarra que eu boto a bateria. E eu não tava muito expert ainda nela, né? E eu recém tinha ganhado, nem tinha... Uma semana antes eu tinha ganhado ela.
Aí eu fui tocar e botei a bateria e tem que clicar um botão pra desligar, né? Senão, quando quer parar ela, tem que apertar o botão. Aí eu tava tocando assim e parou a música e eu fui lá apertar o botão, apertei outro botão e começou a aumentar a bateria assim, eu fiquei desesperado assim e tal. Aí todo mundo percebeu e tal, foi uma situação que... Uma situação bem inusitada, né? Aí daí tu conseguiu... Não, daí depois eu dei a volta e... Tem que manter a calma. tem que manter a calma. Tu tem no teu celular as músicas que tu gravou, né? Sim. Põe tocar aí no microfone, vamos ver um pedacinho das Tem no Spotify tuas composições. Tem, quer botar aí? E aí, então, essa da bateria não adianta, ao vivo é assim, ao vivo né? é assim, Tem que resolver, não tem que sim, fazer. tava cheia a casa, assim, tinha minha família também assistindo e tal. Aí eu fui clicar o botão, eu acabei clicando no outro e começou a aumentar o BPM da bateria, tocar mais rápido, assim e tal. E aí foi engraçado, mas não foi nada também tão escandaloso, assim, sabe? Agora só pela divulgação, né? Sim. É uma luta, né? Uma batalha. Sim, constante, né? Aham. Olha ali. O instrumental é músico de lá. Era o Tadeu Patola. Eu criei a harmonia da música e ele reproduziu e lapidou. Porque é pra aquela que tu fez pro tua ex. Não. Essa eu fiz recentemente. Nossa, mas a voz é muito boa e ela é bem semelhante, Sim. né? Lembra o Charlie Brown, lembra o Chorão. Escute aqui, garota, do Júnior Sabine. É isso. Já vou deixar aqui Esse refrão aí é Sim, bem chiclé, né? bem chiclé, né? Sim. Bem legal. Sim, pega bem rápido. Sim. Parabéns por Valeu, muito pela obrigado. tua carreira, hein? Massa. Quais os teus planos aí agora os próximos passos? Próximos passos é continuar tocando em bar, juntar uma grana e tal, e pegar a banda e cair na estrada com a banda, né? E, tipo... Tu tem empresário ainda? Não. Eu quero juntar uma grana e fazer esse esquema de contratar os músicos, nem que eu tire do bolso para os primeiros shows, assim, para até ter uma consolidação no mercado, né? Para o pessoal me conhecer, o meu trabalho com banda, né? E que é diferente do bar, né? Porque bar é mais fácil fazer, né? A banda, não que eu não tenha capacidade para isso, eu completamente me sinto seguro completamente para isso. Mas eu tenho entrosamento e tal, mas como tem muito músico bom lá em Floripa, muito músico bom lá, então eu tenho um conhecido, um guitarrista, Carlos Preste, também quero agradecer ele, que ele me ajudou também numa música chamada O Universo, que eu gravei. Ele me ajudou, ele gravou a guitarra, monstro, ele é um monstro, e a gente tá junto nessa pra seguir em diante o serviço. É que bom, porque mesmo que não tenha muitas pessoas assim na nossa área, a gente sempre encontra a nossa tribo, né? Sim. Onde tu vai encontrar alguém. Sim. E aí um conhece o outro. É verdade. Aí pode ser que até tu encontre alguém pra completar a banda. Sim. Né? Falar assim. Sim. Aí a minha ideia é continuar lá em Floripa, que é o meu chão, né? Onde eu tenho mais, como é que eu posso te dizer assim, mais facilidade, né? Mais facilidade, porque eu moro lá e tal, tenho minha família lá, meu pai, minha mãe, minha irmã. E eu tenho carro lá e tal, e aí se torna mais fácil do que ir pra São Paulo, começar do zero e tal, sozinho, numa metrópole. Sim. Tem os seus perigos, tem as vantagens e as desvantagens. Por mais que São Paulo seja o chão da música, né? É lá, a mídia é lá e tal, tudo lá. Mas eu acredito que eu posso ir por esse caminho de ir lá em Florianópolis, montar uma banda e sair pro Brasil tocar, né? Até porque Florianópolis eu acredito que já esteja ali na metade do caminho. O Rio Grande do Sul, ele é mais fechado pra música e também pra outros ramos, né? Sim. Aí Florianópolis, tu já tá ali
pertinho de estourar realmente. Né? Eu acho que tá um lugar bem bacana. Sim. Tem mais possibilidade que aqui em Bento. A Aqui no Rio Grande do Sul. visibilidade também, né? Sim. E outra que hoje em dia, através das redes sociais, tu divulga bastante teu trabalho nas redes sociais. Divulgo nas redes sociais, sim. Eu sempre posto uma apresentação nos bares, assim, e tal. Quando alguém filma, me marca no Stories e tal. Eu vou lá e copio o vídeo e posto no meu Reels ali e tal. E eu sempre tô atualizando, assim, minha rede social ali. Pro pessoal te encontrar, como é que eles te encontram? No YouTube, É Júnior Sabino ou no Instagram, @Júnior Sabino com 2 Is. Com 2 Is. Isso. A gente aproveitou que tu veio pra Bento, passar uns dias aqui, que tu tem parentes aqui também. Sim. E em Bento, tu tem contatos, tu tem um plano de tocar em algum bar por aqui, ou mais adiante, no verão, talvez, em outra época? Eu já toquei aqui em Bento, no Coliseu, que o Alexandre me deu uma oportunidade de tocar ali, que eu tava vindo de última hora, assim, ele curtiu muito o meu som, falou, não, vem aí. Aí ele... Fui lá, toquei, ele falou, não, quando tu vier de novo, me chama e vem aí tocar. Vem aí tocar e tal. Mas infelizmente agora o Coliseu não é mais... Eles venderam e tal, não é mais... Trocou. Aí eu vou falar com eles pra tocar ali também de novo e tal. Mas eu tenho amigos aqui, tem o Guilherme, que é um guitarrista muito bom, que a gente vai tocar aqui junto, fazer uma dupla aqui pra tocar enquanto eu estiver aqui em Bento, nos bares. Daí a gente vai tocar junto. Claro, daí tu acaba unindo o útil ao agradável, né? Tu já vem pra ver teus familiares, tu já faz uma grana, já divulga teu trabalho. É verdade. Isso é muito bom. Sim. Tu falou da música Universo, tu curte essas astronomia, tu curte essas ideias? Inclusive, muito bem lembrado, uma vez eu tava com um telescópio de um amigo meu. Sério? Sim, aí tava eu, meu primo e ele. Aí eu peguei o telescópio e comecei a olhar assim pro céu e tal. Aí eu via cada estrela um pontinho branco, né? Um pontinho branco, tudo um pontinho branco. Só que eu fiquei focando, não, mas eu vou achar alguma coisa. E fiquei lá olhando, fiquei horas lá, né? Aí quando eu vejo assim, até chamou muita atenção, não sei o que era. Era uma bola vermelha e 2 campos magnéticos se entrelaçando ao redor, um amarelo e um azul. Fazendo assim, ao redor. E aquilo lá chamou atenção, até mostrei pra eles assim, mas eu não sei o que era aquilo. Mas eu pensei assim, bem psicodélico, sabe? Uma coisa psicodélica. Aí eu fiquei pensando, como existe, imagina, a gente não tem conhecimento de tudo que existe, como é o universo, né? O que possa existir e tal. Aí aquilo me chamou a atenção, porque, tipo, parecia que eu tava vendo um vídeo de psicodelia. E era real, eu nem acreditava, falei, como é que eu tô vendo isso aqui? Tem tanta coisa, né, que acontece que a gente não consegue prestar muita atenção. Sim. Né? Tocar de noite em barzinho, daí tem aquele céu estrelado, a lua pra inspirar. Sim, quando a lua tá cheia também, quando ela tá próxima também, que acontece aqueles fenômenos que ela tá próxima, né, bem próxima assim e tal. É bem emocionante, assim, porque o cara fica focado na rotina do cara do dia a dia aqui dentro da Terra, não vê do poste de luz pra cima e tal, né? E aí o cara, quando vê, o cara cai na realidade assim, mas o cara pensa, eu tenho que voltar pra minha realidade aqui, porque se eu ficar só pensando na lua ali, não vai dar nada certo, né? Mas ao mesmo tempo o cara sempre lembra, né? Não, mas é importante, e isso que tu falou, a gente não olha pro céu, pro mar, pras estrelas, mas como é lindo, né? Sim. Quando o cara... Como o universo é lindo, e parece que tu esquece todos os teus problemas. O cara pensa, isso aqui existe. Daí eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas isso aqui existe. Daí o cara tenta entrar naquele assunto ali e tal, mas daí o cara pensa, mas eu não posso ir muito adiante porque eu não tenho tecnologia pra isso e tal, né, ainda. Mas daí o cara volta pra realidade do cara e fica na esperança, né? Na esperança que um dia a ciência vá desvendar esses mistérios que é... Linkando com essa ideia de universo... a gente sempre brinca com os nossos convidados sobre o multiverso. Sim. Se houvesse outro universo, talvez haja, a gente não sabe, é os mistérios que tu falou, né?
se existisse outro universo, um universo paralelo, ali, tipo Sim. da Marvel ali. Sim. Não sei se tu curte, se tu já assistiu algum filme da Marvel que fala disso. Já assisti, mas... E aí, digamos que nesse outro universo haja outro Júnior Sabino. Sim. Cara, como é que o que esse Júnior Sabino poderia ser diferente desse universo aqui, do Júnior desse universo aqui? Pô, eu queria ter uma arma de eletromagnética, assim, que visse a pessoa mal ali e aplicasse nela essa injeção, assim, e ela mudasse e ficasse bem, assim, na hora, se fosse um negócio mágico, assim, sabe? Tu queria curar as pessoas. Sim, queria Esse poder. ter o poder, assim, de ver as pessoas em depressão e nesse meio aí poder, tipo, ter um remédio milagroso. Como é aqui na Terra a música, eu vejo como uma terapia, né? Mas eu queria ter algo mais eficaz, assim, que o cara visse a pessoa mal ali e a arma fosse como outro propósito, não como matar, né? Que fosse um propósito Pra justo, curar. pra curar, que tipo, tirasse assim e a pessoa, pô, já saísse bem e tal. Eu acho que seria massa. É uma coisa meio de louco, assim, né? Mas. Não, mas muito interessante, né? Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sempre faço pros músicos, Sim. né? O que é música pra ti? Música pra mim é uma terapia. É como se fosse um psicólogo que estivesse fazendo uma terapia pro paciente. E eu vejo a música como isso, como uma terapia. Então tem um propósito. Tipo, eu não gosto de cantar algo por cantar e tal. Eu vejo uma harmonia, assim, do que é a música, né? Abrange vários fatores. Tu acha que as letras influenciam na vida da Sim, pessoa? eu acho que sim, porque me influencia. Olha. Das letras do Charlie Brown, assim, Sim. qual que tem um trecho, assim, um refrão, uma frase que tu diz, cara, olha, isso aqui é muito legal. Pô, uma que me choca bastante, que eu escuto até hoje, é O Errado Que Deu Certo. O Errado Que Deu Certo. E é uma música que ele fala, eu sou errado que deu certo. Então ele tinha tudo pra dar errado, não tinha, na visão das pessoas, como tu falou, eles veem o skatista como um drogado e tal, um marginal, uma pessoa ruim e tal. Então eles viam ele como uma pessoa mau caráter porque ele era skatista e tal. Mas esqueciam que ele tinha um coração e tal. E como diz no documentário, ele tinha um ótimo coração. Ele Semeava muito amor Sim, pelas letras isso. dele, né? Com as letras. Então é o que julga a aparência, né? Julga a aparência, assim e tal. E aí fazer o inusitado, né? Fazer o milagre, digamos assim, acontecer, que é o errado que deu certo, né? No conceito da sociedade, ele era o errado e que ele se deu bem e tal, por isso. Tem alguma mensagem que tu queira passar, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, tu gostaria de, isso aqui... Sim. Pô, eu acho que o primordial é sempre querer o bem, sempre agir sem interesse, sem, tipo, segundas intenções, sabe? Viver expressando o que tem dentro do coração, sabe? Tipo, é o que eu faço. Eu vou lá, eu divido o que eu tenho e tal, e eu me sinto bem por isso, em estar fazendo bem pro próximo. Não sei se porque eu queria que fizesse isso pra mim também, mas eu até tive frustrações até na família de fazer o bem assim e tal, e não esperando bem, mas tipo inconscientemente sim, né? Tipo pensando, eu faço bem pra essa pessoa, mas ela não tá nem aí, não retribui e tal, mas nem por isso eu vou lá e deixo de fazer novamente, sabe? Eu vou lá e de novo, vou lá e faço e já sei que ela não vai retribuir da mesma forma, mas eu penso assim, pô, vai que um dia isso toca o coração dessa pessoa. Cada um dá o que tem, né? E vai que um dia essa pessoa se toque disso, mas não por mim, com uma outra pessoa, sabe? Com uma outra pessoa, e aí eu penso assim, pô, minha missão, eu influenciei na vida dessa pessoa, tornei essa pessoa melhor, eu tenho defeitos e tal, e muita gente me influenciou também em melhorar, e dessa forma eu penso em influenciar as pessoas para um melhor. Então eu penso que sempre o amor e o bem estão unidos ali, e é o que move o mundo. Se não tivesse isso, já teria acabado o planeta há tempo. Existe o mal, mas o bem é muito mais forte, tal. Então eu acho que enquanto existe um mal, existe 10 bem. E então eu acho que é isso.
Nossa, que frase linda e fiquei muito emocionada, realmente. Muito legal a tua missão. Muito legal a E tua através missão. da música Sim. passar uma mensagem para as pessoas. Sim. Surpreendendo aí, Júnior. Legal, valeu. Nós conversamos então com o filho do Chorão, Júnior Sabino. Procure o Júnior Sabino nas redes sociais. É isso. Então tá, valeu, muito Valeu, obrigado. que Sucesso agradeço. na tua carreira. Valeu. Júnior, muito obrigada mais uma vez. Valeu, muito obrigado. E estamos com as portas abertas para quando Tá bom. retornar a Bento Sim. Gonçalves. Volte novamente aqui no Multiverso Podcast. Com certeza. Sempre bem-vindo. Será um prazer. Muito obrigada. Valeu, um abraço. Valeu, abraço.